Mais uma vez, o mercado despenca com uma nova guerra comercial à vista. Então, o mercado estava prestes a fazer rompimentos importantes, Bitcoin estava quase rompendo os 98 mil dólares, e aí veio as tarifas do Donald Trump mais uma vez. Então, Donald Trump jogou seu tempero no mercado, nós temos um mercado de ações que vai abrir negativo, Bitcoin, Ethereum e altcoins já sinalizaram a correção antecipada junto com a abertura do mercado futuros. Esse é o cenário atual. Então já deixa o seu like aqui embaixo nesse cenário caótico e bora pro vídeo. No domingo à noite, na abertura dos contratos futuros da Bolsa de Valores americana, nós já tivemos uma bela correção. Então, em poucos minutos, a bolsa já abriu em uma grande correção. Junto com isso, o Bitcoin, que estava ali sendo negociado em 94, 95 mil, estava lateralizando nessa região, ele também despencou bem rápido, né? E foi buscar ali a região dos 91 mil dólares em poucos minutos. Nesse meio tempo, os ativos que performaram muito bem no ano passado, que foram os metais preciosos, continuaram seu rally de alta. Então temos a prata mais uma vez disparando aqui, já buscando um novo topo histórico. O ouro também apareceu esse candle gigantesco aqui, ó, do elefante, né? Também buscando um novo patamar histórico aqui, e eles não param de subir. Então vamos ver o que aconteceu nesse final de semana e se quebrou alguma estrutura do mercado ou não. Trump, alguns dias atrás, anuncia tarifas de 10% sobre 8 países europeus que se opõem ao controle da Groenlândia. Então aqui ó, já podemos ver, o presidente norte-americano avança com taxas de 10% em fevereiro que podem subir para 25% em junho, dirigido a aliados europeus que rejeitam intenções dos Estados Unidos de assumir o controle da Groenlândia. Donald Trump mostra que tem o plano de assumir o controle da Groenlândia, vários países já foram contra isso e o Trump ele tem seguido uma carta à risca desde o ano passado. Ele costuma vir com medidas mais pesadas, depois eles entram em negociação e isso vai melhorando e aliviando e o mercado ele vai ficando mais tranquilo. Então já adianto que pelo histórico das políticas e a forma de governo do Donald Trump, o pior momento de maior volatilidade no mercado financeiro vai ser agora nas primeiras semanas. Depois de algum tempo isso tende a melhorar, já tranquilizando todo mundo. Mas enquanto as coisas não melhoram e na verdade se intensificam, nós temos aí uma retaliação por parte da Europa também, onde a União Europeia prepara cerca de 93 bilhões de dólares em tarifas e outras restrições a empresas americanas em resposta a essa tarifa de 10% do presidente Donald Trump e as exigências da Groenlândia. Então, nos próximos dias vamos ter mais coisas relacionadas a esse conflito que podem aumentar a volatilidade do mercado e trazer novas correções. Quanto a isso, o próprio secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Bessent, afirma que os Estados Unidos devem anexar a Groenlândia porque a Europa é muito fraca para garantir a sua segurança. Sabemos que quando metais preciosos estão em momentos de alta histórica, isso costuma antecipar crises ou grandes conflitos. Em novembro ele formou o fundo, né, na região dos 80 mil dólares, desde então ele vem subindo aos poucos e de forma gradativa, só que nesse momento mais uma vez enfrentamos uma correção onde o Bitcoin perde um suporte de curto prazo. Então o Bitcoin tinha um suporte ali na região dos 94.500 dólares, né, que ele estava segurando muito bem. Inclusive ele fez um toque, um teste e ficou segurando aqui nessa região acima, o que era muito positivo para uma continuação de alta, só que logo após a abertura dos mercados futuros, né, o Bitcoin caiu e perdeu seu suporte. Agora isso daqui se torna uma resistência para o preço e mais uma vez ele precisa romper isso daqui para atingir novas máximas históricas. Com isso, medo do bear market, o medo de repetir o ciclo de 2021-22 volta. Isso acontece porque vemos diversas imagens como essa circulando aí na internet e pessoas repetindo que o ciclo vai ser exatamente igual. Onde ele já formou esse topo duplo, ele faz a sua primeira onda de correção, faz essa bandeira de baixa e depois entrega mais e mais quedas. Então ele já fez a sua primeira onda de correção e estaria formando sua bandeira de baixa para entregar mais e mais quedas. Então é esse tipo de imagem que circula na internet. Eu não acho que vai se repetir o ciclo, mas eu sei que isso dá medo em algumas pessoas que estão olhando para este gráfico parecendo exatamente igual. Porque enquanto muita gente acredita nessa repetição do bear market, né, o institucional está acumulando silenciosamente. Temos aí Michael Saylor, que ele fez um post no Twitter nesse final de semana com o maior sinal aqui de gráfico de compra, né? O tamanho dessas bolinhas aqui no gráfico, laranjas, né, são o tamanho das compras da Strategy ao longo do tempo no Bitcoin. As maiores são as maiores compras, o maior volume em dinheiro que ele comprou em Bitcoin. As menores, né, seriam as menores compras. Ou seja, está por vir mais uma compra grande da MicroStrategy, geralmente anunciado na segunda-feira. Enquanto vemos as pessoas comuns, o varejão perdendo interesse no mercado e evitando compras agora, os institucionais
internacionais e grandes investidores, né, que têm muito dinheiro, estão comprando. E esse tipo de atividade dentro do Bitcoin não se caracteriza como um bear market. Só que ao mesmo tempo, no curto prazo, nós temos algumas regiões de liquidações de apostadores de alta. E a maior concentração está dentro desta região aqui, ó, até os 86 mil dólares. E temos mais gente para ser liquidada aqui do que do outro lado do gráfico, que seria até a região dos 100 mil dólares. Então, se o Bitcoin enfrentar alguma correção até 89, que seria aqui o primeiro ponto de parada, né, 89 mil, ou até 85, seria absolutamente saudável no quesito liquidez. Liquida essa galera para depois continuar subindo. Ou seja, olhando para esse gráfico de liquidez, o Bitcoin até poderia fazer uma segunda pernada de baixa, né, onde ele já entregou a primeira, ele faz uma segunda perna de baixa, podendo se segurar ou em 89, que seria um primeiro suporte, ou ali na região dos 86 mil dólares, que seria a região de ausência de liquidez aqui dentro dos apostadores de alta. O interessante desse momento das tarifas é que nós já temos um histórico do que vem acontecendo com o mercado assim que começam essas guerras comerciais do Donald Trump com outros países, e isso acaba se intensificando. Tivemos com o México, Canadá no início do ano passado, depois tivemos em outubro, ali 10 de outubro, a guerra comercial com a China, onde tivemos tarifas de 100% e depois isso veio melhorando com novas negociações. Assim, no curto prazo, o mercado ele caiu bastante, né? Tanto o mercado de cripto quanto o mercado de ações. Só que depois, esse foi um dos melhores pontos de acumulação e compra, tá? E geralmente isso é dividido em algumas fases. Então olha lá, peguei um print lá de 3 de março de 2025, quando tivemos a primeira grande guerra comercial. Olha, tarifas sobre Canadá e México começam na terça-feira. Logo em seguida, o Bitcoin, que estava ali nos 95 mil, caiu rapidamente para 85 mil dólares lá no início do ano passado. Para quem se lembra, né, essa foi a primeira onda do mercado de correção. Depois que tivemos essa primeira onda, perceba o seguinte, o mercado ele aparece uma força de compra em um curtíssimo prazo, ele até faz uma leve recuperação, só que aqui tivemos cada vez mais uma intensificação nessa guerra comercial, onde o Trump colocava tarifas, aí depois os outros países colocavam tarifas de volta, e isso foi se intensificando e piorando ainda mais a incerteza sobre o mercado financeiro, e assim como o mercado não gosta de incertezas, o preço do Bitcoin continuou caindo, buscando mais uma segunda onda de baixa. Nesse momento, né, ainda teve uma piora e o Bitcoin caiu ainda um pouco mais até os 78 mil dólares. Então, em um curto espaço de tempo, né, o Bitcoin ele ficou lateral por um longo período e aí entregou uma correção bem rápida nessa briga comercial. Outro período que tivemos a mesma situação foi no dia 10 de outubro. Para quem se lembra e estava no mercado cripto, né, tivemos altcoins que caíram mais de 90% em questão de minutos. Tá? Uma grande queda no mercado de cripto, né, e também no mercado de ações, mas altcoins nesse período várias morreram. Aqui também tivemos mais uma guerra comercial. Trump ameaçou impor uma tarifa de 100% sobre a China a partir de 1º de novembro, apenas 21 dias antes do anúncio. Nesse momento, além do mercado cripto, né, o S&P 500 também teve uma grande correção de 3,3% em 3,3% na abertura do mercado futuro. Também quero chamar a atenção para isso. Perceba que no início do ano, o mercado ele sofreu muito mais com essa guerra comercial. Então tivemos uma correção muito maior, tanto no S&P 500 quanto no mercado de cripto. Já em outubro, quando voltou essa questão de guerra comercial, o mercado também caiu no curto prazo, mas já foi uma queda bem menor. E nesse momento, o mercado também está caindo, só que de forma menos intensa, só que ainda podemos ver uma segunda onda, caso ainda esses países comecem a aumentar as suas tarifas, e o Donald Trump tem um anúncio na quarta-feira e ele pode anunciar mais tarifas, e assim podemos ver uma segunda onda ainda nesta semana. Então, nesse momento, enquanto ele tenta lá fazer a aquisição da Groenlândia, ele inclui novas tarifas de 10% sobre Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia. E essas tarifas vão começar a partir do dia 1º de fevereiro. Geralmente tem sido assim. O Trump ele fala que tem uma data, aí quando chega próximo a essa data, ele vai relembrando isso e intensificando cada vez mais. Quando chegamos na data, geralmente ele adia ou reduz as tarifas. Então podemos ter essa brincadeira até o dia 1º de fevereiro e quando bater nessa data, podemos ter mudanças aí para melhor. Além disso, essas tarifas aumentarão para 25% em 1º de junho e não serão suspensas até que um acordo seja alcançado sobre a Groenlândia. Esse acordo deve ser uma compra completa e total da Groenlândia, segundo Trump. Então agora, sabendo de todas essas informações, como devemos operar neste momento? Bom, vocês sabem que o curto prazo ele pode ser bem volátil e você não deve tomar decisões baseadas em curtíssimo prazo de vendas de grandes posições da carteira ou de compra de grandes posições. O ideal é sempre fazer as coisas aos poucos e evitar um pouco tomada de decisões emocionais. Vocês viram aí que nós ainda não temos nenhuma certeza sobre essa guerra comercial, se ela vai piorar ainda mais ou se já chegamos no teto, limite, e o pior já passou, ainda não dá para saber, mas pelo padrão das últimas guerras comerciais que vimos foram assim. Tivemos nos primeiros 14 a 30 dias uma piora, que essa guerra comercial se intensificou, né?
tudo depende da resposta dos outros países também, se eles vão fazer uma retaliação ou não. O Trump ele vai dar uma resposta, isso pode aumentar as tarifas e gera mais incerteza no mercado, e depois isso melhora gradativamente. Então já tenho em mente que temos um prazo aí. Na quarta-feira, o Donald Trump ele vai fazer um pronunciamento econômico e pode ser que ele já venha com novas tarifas, isso pode piorar ainda mais a situação do mercado. No dia 1º de fevereiro é a data limite aí para iniciar as tarifas de 10% e depois lá em junho temos as tarifas de 25%. Com tudo isso em mente, nós devemos estar preparados para 2 cenários. Um cenário em que o pior já passou, né? Então o mercado não vai cair mais, eu poderia buscar no máximo ali 89 mil dólares, tá? Já seria o fundo dessa correção e depois ele já faz uma recuperação. Já no segundo cenário, que é o mais provável de acontecer, poderíamos ter o seguinte. Nós temos uma primeira onda de correção, que é o início da guerra comercial e o início da retaliação dos países. Uma leve recuperação dos ativos, tá? Porque os compradores de curto prazo começam a comprar essa queda, porque no geral, quando você compra uma queda, tem sido um bom negócio, né? Porque o Bitcoin, sempre que ele corrige, né, mais ou menos neste tamanho de perna, tem sido um bom negócio comprá-lo. Então ele faz uma leve recuperação. Mais uma vez, depois de uns 3 ou 4 dias, podemos ter um novo pronunciamento que piora a situação comercial. E aí vemos uma segunda onda e uma segunda pernada de baixa. Tanto no Bitcoin, mercado de criptomoedas e também no mercado de ações, esse período de guerras comerciais tem sido os melhores momentos de compra. Isso aconteceu no início do ano passado, no final do ano passado e agora mais uma vez voltamos com a questão das guerras comerciais. Se vai ser bom ter comprado aqui ou não, só o tempo dirá, mas eu teria um caixa guardado para uma eventual segunda onda de baixa aqui numa piora dessa guerra comercial. Isso acontece porque assim que eles anunciarem novos acordos, né, uma melhora nesses acordos, o mercado se tranquiliza e volta a subir. Então você costuma comprar fundo nesses momentos de incerteza. Ou seja, no curto prazo, eu não estou fazendo absolutamente nada nesse momento, estou enxergando essa correção como uma boa oportunidade de compra, né? Sendo que se tivermos a segunda onda de baixa, vai ser o melhor ponto possível de compra, né? Uma região interessante que eu estaria de olho seria os 89 mil. E outra região interessante seria mais abaixo, ali nos 85 mil dólares, tá? Outro ponto bem interessante caso essa guerra comercial se intensifique e aumente a incerteza sobre os mercados. Para quem já quer aproveitar esse curto prazo para começar a fazer o DCA, né, fazer as compras aos poucos, né, eu faria uma compra menor aqui nessa região, ele já corrigiu dos 91 a 92 mil, uma compra maior em 89 e caso ele ainda busque os 85, uma compra bem mais pesada. Para quem precisa de uma corretora que é confiável e também não cobra taxa, não faz reporte das suas operações, vocês podem utilizar a Quantifier. Para abrir conta nela, você pode escanear esse QR Code ou clicar no link da descrição e ganhar até R$ 1.200 na sua ativação de conta. Para isso é só colocar o código RCC. Já para aqueles que querem entrar dentro de uma comunidade do mercado de criptomoedas e também que fala sobre ações e outros investimentos, vocês podem entrar no RCC, que é a comunidade mais completa que existe no Brasil. Para isso é só clicar no segundo link da lista de espera do RCC, porque em breve vamos abrir uma nova turma. Lá dentro da comunidade temos análises baseadas em dados reais, em ativos reais e não em loucuras, né, para você tentar ficar rico da noite para o dia, porque sabemos que essa é a melhor forma de perder dinheiro no mercado. Espero que tenha aproveitado esse vídeo. Se gostou, deixa o like aqui embaixo. Deixa a sua opinião também sobre essa guerra comercial, se vamos ter mais quedas ou se já terminou, o pior já passou. Comenta aí que eu quero saber e te espero no próximo vídeo. Até lá!